Boa noite, todos e todas. Bem-vindos novamente. Nossa segunda e última aula do minicurso Tecendo Genealogias, Heranças Estéticas na autoria de mulheres negras, que a Marina Cândido e a Carolina Ferreira estão oferecendo para a gente. Como eu disse na primeira aula, um curso preparado durante meses. Carolina depois no final nos revelou um ano, né, de preparativos, muita coisa boa aconteceu durante esse ano e com relação ao curso, aos aprendizados, e agora elas estão compartilhando os conhecimentos acumulados durante aulas, seminários, leituras e as pesquisas de mestrado de ambas, né? Marina acabou de ter mestrado, Carolina está nas vésperas da defesa e estão oferecendo aqui esse mini curso para a gente, com generosidade e inteligência. Boa noite, Marina. Boa noite, Carol. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade e estamos muito atentos aqui, atentas à aula de hoje. Vamos funcionar da mesma maneira. Os participantes podem colocar comentários e perguntas no chat enquanto vocês correm a aula. Eu vou também aqui acompanhar atentamente. Ao final, a gente abre os microfones para uma troca, para perguntas, né, para comentários. E eu já passo a palavra para vocês. Não sei, uma boa noite das duas primeiro e depois a dinâmica que já está planejada. Bom curso para todos. Boa noite, gente. Muito bom ter vocês aqui de volta, né, nesse segundo encontro. Tenho certeza que também vai ser um momento de compartilhamento, de alegria, né? Vai ser uma noite boa. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada por todos e todas que estão com a gente agora de novo nesse segundo dia. Infelizmente, a Lara Queiroz também, que pensou esse curso junto com a gente, teceu todas essas leituras, ela teve um problema pessoal e não vai poder estar com a gente aqui presencialmente, mas acho que ela continua com a gente aqui nas ideias, né, nas reflexões e tudo mais. E não temos dúvida que terão outras edições, com certeza, né? Eu espero, pelo menos. Ontem eu não consegui concluir, né, a minha parte da apresentação, então a gente vai começar retomando a minha fala e fechando o que precisa ser concluído dessa segunda parte. E aí, logo na sequência, a gente vai entrar na parte de análise das personagens, né, que a gente comentou ontem com vocês. Deixa eu só projetar aqui. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim. Combinado. Eu vou só fazer um breve comentário sobre alguns pontos que eu comecei a falar com vocês ontem, só para a gente não começar meio do nada, assim. Mas ontem, basicamente, eu falei bastante sobre como a gente tem pensado a leitura desses textos, né, a partir de teorias que estejam fora desse pensamento hegemônico, que permitam que a gente consiga ler o projeto estético dessas autoras, né? E sempre no movimento de ler a obra, ver o que a obra suscita, e aí, a partir disso, fazer a conexão com as teorias, né? E não fazer um movimento contrário, assim. Eu até lembrei agora, falando isso para vocês, da tese de doutorado da meu Deus, Fernanda Miranda, em que ela estuda romances de autoras negras, e bem no comecinho ela vai falar sobre esse silenciamento, né? E vai dizer que, na pesquisa dela, ela identificou que os primeiros trabalhos acadêmicos que olhavam a produção de mulheres negras
grande parte dela se dava fora do âmbito da literatura, né? Então, era um movimento muito grande do pessoal da história, das ciências sociais, né? Da sociologia, que eu acho que também são estudos importantes e relevantes, né? Mas mostram o quanto, dentro dessa teoria literária dita clássica e canônica, às vezes existe, né, uma resistência, uma dificuldade de conseguir ler esses textos a partir da literatura e da literariedade deles, né, e da estética produzida por essas autoras, né? Então, só, enfim, um comentário que eu acho interessante. E aí, eu comentei com vocês, antes da gente ter que encerrar ontem, sobre a leitura que eu faço da linguagem e da autorrecuperação a partir do pensamento da Bell Hooks, em especial de dois conceitos que ela trabalha ao longo da obra dela, que é o olhar opositor e a autorrecuperação, né? Então, eu disse que eu tenho feito uma relação entre esses dois conceitos, né? Porque ela vai dizer que o olhar opositor é essa tomada de consciência do sujeito que vai entender a forma como as subjetividades elas são formadas na sociedade, e aí ela vai dizer que a linguagem é uma das formas de se retomar esse lugar de sujeito, né? Então, eu apontei até nesse trecho do Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, né? Que está dentro de um capítulo dedicado ao comendador, que é o Fernando P., que é o grande algoz da narrativa, a forma como ela vai colocando os personagens negros escravizados, mas de uma forma que a violência que eles sofrem não determine quem eles são enquanto pessoas, né? Mas sempre dando essa responsabilidade para a figura do Fernando P., né? E aí eu trouxe um outro trecho daquele personagem que a gente comentou ontem com vocês, que é o Antero, que é o terceiro personagem negro que aparece na narrativa da Maria Firmina dos Reis, que surge bem no fim do livro, quando o Fernando P. está nessa caça da Úrsula, consegue capturar o Túlio, que é outro personagem escravizado, né? E aí tem esse encontro, né, do Túlio, que está ali próximo de conseguir a sua liberdade, mas que está preocupado com um amigo que está sendo perseguido por esse algoz, né? E aí tem esse diálogo que eu acho que ele é bem interessante. Pois bem, continuou o velho, no meu tempo bebia muitas vezes, embriagava-me, e ninguém me lançava isso em rosto, porque para sustentar meu vício não me faltavam meios. O dinheiro era meu, não o esmolei, entendes? Perfeitamente, retorquiu Túlio, fingindo sorrir-se. Pois ouça-me, senhor conselheiro, na minha terra há um dia, em cada semana, que se dedica à festa do fetiche, e nesse dia, como não se trabalha, a gente diverte-se, brinca e bebe. Lá então é vinho de palmeira, 1000 vezes melhor que cachaça e ainda que tiquira. Então a gente tem esse personagem que pode parecer um pouco secundário na narrativa, né? Tendo a oportunidade de falar sobre o passado dele, sobre a relação com a bebida. Depois a gente vai entrar um pouco melhor nisso quando a gente for fazer a análise das personagens, mas eu acho que tem um traço aí, né, quando a gente pensa na linguagem como esse lugar de uma possibilidade de humanizar essas figuras, né, que por vezes nas narrativas ou ficam em segundo plano, ou de repente não tem ali um espaço para tomar uma ação, ou de repente enunciar os seus sentimentos, né, a sua relação com determinado vício e tudo mais, e acho que quando a gente for entrar na análise, em especial do Tancredo, eu acho que ele é um personagem que traz muitas reflexões interessantes, assim, hoje à tarde, quando eu estava conversando com a Mari sobre ele, até, enfim, a gente se demorou um pouco nisso, porque é um personagem bem interessante mesmo. E aí, no Água de Barrela, para a gente pensar esse lugar da linguagem como um lugar
que é um lugar de luta, né, como a Hooks afirma, a gente escolheu um trecho que é bem, enfim, pesado, acho que é a palavra, né? Ele acontece bem no início do livro, né? Então a gente tem uma escravizada que no livro ela é colocada como uma mestiça, né? Que se chama Felipa. E aí tem um ritual assim na fazenda pela manhã, em que os escravizados eles são colocados para fazer uma reza, né? De pé. E aí essa escravizada muito exausta, ela para de fazer a oração e ela é punida por isso. E aí é quando começa esse trecho que eu vou ler para vocês. Abram a boca desta mulher, ordenou aos homens do feitor. Estendeu a mão direita e o feitor depositou nela uma faca brilhante, grande, e tão afiada que feria só por encostas. Num só golpe, ela cortou a língua da escrava. Enquanto o sangue jorrava e os homens se preocupavam em estancá-la, a senhora continuou recitando altiva, enquanto caminhava de volta à casa com a saia manchada de vermelho. Sob os olhares de pavor de alguns, choros contidos e ódio mal disfarçado de outros. E aí, depois, um trecho que eu não coloquei aqui, mas quando eu estava repensando a minha fala hoje, eu achei muito significante, né? Eu acho que é... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da personagem. Que fala que... Enfim, a sinhazinha da casa, né? Ela vai dizer assim, e agora que o teatro acabou, é hora do trabalho. O canavial não espera, o fumo também não. Senhor feitor, não deixe essa infeliz morrer. Quero ouvir o seu silêncio eloquente, que tanto fala ao Senhor todos os dias. Eu acho que é muito significativo, né? Acho que aqui tem essa questão de um silenciamento que ele se dá em muitas camadas, né? Se dá nessa camada subjetiva e também passa a ser uma camada física, né? Porque a língua dela é cortada e esse lugar, né, de violentar uma pessoa, mas preservar essa vida no sentido de uma punição mesmo, né? E aí é muito importante quando a gente pensa na escrita dessas mulheres negras, né, contando a história dessas outras mulheres que não tiveram a chance de se expressar, né, seja em função de torturas como essa, ou até mesmo, né, de não serem colocadas como sujeitas e humanas, é um lugar muito, muito importante, assim, né? Eu acho que, de alguma forma, a Eliana Alves Cruz, ela humaniza, né, essas pessoas que foram violentadas. E depois, quando a gente for entrar na Saidiya Hartman, né, que vai falar um pouco sobre como ela lê essa recuperação dessas histórias, a gente vai ver que isso vai ganhar uma outra camada, assim, que eu particularmente acho bem importante da gente refletir. E aí, pensando um pouco também nessa questão da linguagem, né? Eu trouxe esse outro trecho também do Água de Barrela, quando tem o nascimento de uma criança. E aí o trecho é o seguinte: o primeiro amor de infância, para ele, a filha de Ewa Oluá, que foi aquela personagem que a Marina comentou hoje, né? Que foi a primeira geração da família a ser raptada e atravessar o Atlântico até o Brasil para serem escravizados, né? A Nolina, que é o nome que ela recebe aqui, era a única pessoa realmente sua, pois era seu elo mais precioso com o passado. Vir a menina nascer e a mãe morrer após uma luta de parto executado por Dona Dasdô e Dona Umbelina. Temeu que o mesmo ocorresse com Marta e correu para lá quando soube que as descendentes de seu irmão, Gowon, corriam risco de vida.
Então, aqui eu fiquei pensando também de como, apesar do rapto, né, essa conexão, essa ancestralidade se mantém. E aí eu separei esse trecho porque quando a gente pensa na linguagem como uma ferramenta de autorrecuperação, a gente não pode cair num olhar grafocêntrico para a coisa, sabe? Eu acho que a linguagem ela se dá em muitas outras dimensões, né? Tanto que quando a Conceição Evaristo vai pensar na escrevivência a partir da figura da mãe preta, ela vai trazer, por exemplo, um momento de escrita da mãe dela riscando um sol no chão para chamar o sol para que o trabalho de lavadeira pudesse acontecer ali e as roupas secarem, né? Então, pensar nessa linguagem que fez com que gerações e gerações de pessoas escravizadas conseguissem resistir, né? E para que algo muito subjetivo de um lugar de uma imaginação, do sonho, de uma conexão com a ancestralidade se mantesse, isso também tem uma linguagem por trás, né? Não é só o ato de escrever uma história que faz com que isso aconteça. Então, foi por isso que eu trouxe esse trecho, assim, pensando um pouco nisso. E aí, vocês estão me ouvindo? Sim, Carol, tá tudo certinho. É que de repente desapareceu, que dá para ver geralmente algumas pessoas na sala, eu não tô conseguindo ver. Eu pensei, nossa, será que eu tô falando sozinha e minha internet caiu aqui? E aí agora a gente vai entrar nessa última parte, né? Eu não sei se todo mundo lembra, mas eu comecei a minha parte ontem dizendo que a gente tinha elencado 3 conceitos para poder fazer a leitura, não para poder fazer, né, mas assim, para aprofundar a leitura desses 2 romances, né? Então, a gente começou com a escrevivência da Conceição Evaristo, a gente passou pela questão da linguagem e da autorrecuperação da Bell Hooks, e aí eu trouxe a Saidiya Hartman, que é uma autora que eu conheci recentemente e que, felizmente, a obra dela tem sido traduzida, né? Eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas ela é uma escritora e professora, e o trabalho dela tem se debruçado numa pesquisa que está ali transitando no campo da história, né? Principalmente a partir dessa questão da escravidão e pensando também isso em conjunto com a literatura afro-estadunidense. Inclusive, eu indico muito, assim, enfim, a leitura da obra dela. E aí, a Saidiya Hartman, ela tem esse texto, que é o Vênus em 2 Atos, que é um texto que ela vai escrever posteriormente a um livro que é intitulado como... Nossa... Perder a Mãe, que foi publicado pela Bazar do Tempo aqui no Brasil. No Perder a Mãe, ela é como se fosse um relato de viagem, assim, mas ela tem uma linguagem muito complexa, porque ao mesmo tempo que é um texto que é teoria, que também tem um teor histórico, mas também é um diário de viagem, assim, acho que só lendo para conseguir entender, assim, o que eu estou falando, mas ela vai para Gana em busca das rotas, da rota dos escravizados ali. E aí é um relato muito interessante, porque nesse deslocamento, né, dos Estados Unidos para Gana, ela sendo uma mulher negra retinta, ela se depara com algo que ela não esperava, que é ser encarada como uma estrangeira, né? E ela vai tecendo um pouco esse relato em torno disso, né, do quanto esse rapto ele é violento, porque ela esperou que um país fosse dar conta de séculos e séculos de apagamento, né? Muito mais complexo do que isso, né? Ela tinha uma imagem de um continente idealizado, né? E aí, ao pesquisar esses arquivos da escravidão lá, ela se depara com a história de 2 meninas, crianças, que foram brutalmente assassinadas, de uma forma tão brutal que um dos
tripulantes do navio chegou a ser indiciado, né, e julgado. Aí a gente tem que lembrar, né, que tipo ir para o julgamento não necessariamente quer dizer que ele foi colocado como culpado ali, né? Já dá para refletir um pouco sobre a questão da justiça e das leis, né? E aí ela diz que quando ela estava no processo de escrever O Perder a Mãe, ela simplesmente não deu conta de elaborar essa história, né? E aí o Vênus em Dois Atos é justamente a Saidia retomando essa história. E aí eu trouxe aqui um trecho que eu acho que diz muito sobre o processo de escrita dela e como esse conceito que ela vai cunhar, que é a fabulação crítica, surge, né? Como a narrativa pode encarnar a vida em palavras e, ao mesmo tempo, respeitar o que não podemos saber. Como alguém ouve os gemidos e gritos, as canções indecifráveis, o crepitar do fogo dos canaviais, os lamentos pelos mortos e os brados de vitória, e então atribui palavras a tudo isso. É possível construir um relato a partir do locus da fala impossível? Ou ressuscitar vidas a partir das ruínas? Pode a beleza fornecer um antídoto à desonra e o amor uma maneira de exumar gritos enterrados e reanimar os mortos? Ou é a narração sua própria dádiva e seu próprio fim? Isso é, tudo que é realizável quanto à superação do passado e a redenção dos mortos não o são? E, de qualquer forma, o que as histórias tornam possível? Um jeito de viver no mundo de rescaldo, da catástrofe, da devastação? Uma casa no mundo para o ser mutilado e violado? Para quem? Para nós ou para elas? E aí tem um aspecto muito particular desse conceito que a Saidia vai trabalhar, que eu acho que muito mais do que um conceito, é a palavra que ela usa no texto dela, ela vai dizer que é um método, né? Então, é um método que guia uma prática de escrita que se dá a partir da história e que é uma forma de rearranjar, reapresentar a sequência de eventos históricos, né? Que estão ali em disputa. Então, a Saidia ela vai colocar muito em xeque essa história com H maiúsculo que a gente conhece, né? Ela vai colocar os arquivos históricos como algo fragmentado, ela vai colocar algo também no âmbito daquilo que é ficcional, né? E ela vai dizer que esse gesto, né, dessa escrita que ela vai chamar de fabulação crítica, é também uma forma de produzir novos mundos. Então, como uma pessoa, num tempo e espaço diferente do período colonial, consegue revisitar esses arquivos, escrever a partir deles, de modo que outros mundos sejam criados. E aí o que eu acho mais... acho que, assim, no nível de uma excelência da elaboração dela, é que ela não vai pensar nisso como se essa escrita fosse capaz de apagar a violência ou até mesmo de salvar a vida daqueles que foram violentados naquele período, porque ela vai entender que essa violência ainda reverbera nos dias de hoje. Acho que a gente até pode pensar naquilo que a Mari falou ontem, quando ela trouxe Maafa, né, dessa sofisticação desse pensamento, dessa herança escravocrata e colonial, que até os dias de hoje continua violentando corpos negros, né? Mas ela vai colocar como uma forma de inscrição e memória a partir desse arquivo da escravidão. E é justamente por ter esse caráter de ser algo que é trabalhado a partir desses arquivos, a gente só consegue trabalhar aqui com o livro da Eliana Alves Cruz, né? Porque a Eliana, ela marca o tempo todo, no próprio romance, a gente não precisa procurar entrevistas dela por aí para saber como foi o processo criativo, né? Ela vai marcar no livro que há esse trabalho de pesquisa, tanto para a descrição dos lugares, para bater informações, ela chega a visitar a fazenda, que acho que, se não me engano, o nome da fazenda é Natividade, Nossa Senhora da Natividade, eu acho.
Então, por isso que agora a gente vai trabalhar só com os trechos do Água de Barrela. E aí, eu separei alguns trechos em que a gente tem esse lugar que eu acho que é quase, não sei se eu posso falar assim, mas eu acho que é quase um limiar, né, da ficção com aquilo que seria o real, né? Mas um real também que é colocado em xeque pela Saidiya Hartman. E aí eu acho que é interessante, porque ontem, quando a gente estava falando sobre a escolha da leitura e do diálogo dessas duas obras, a gente não queria entrar num lugar de achar que essas duas obras elas têm a obrigação, uma função de ter um compromisso com a realidade. Assim, a gente precisa o tempo todo lembrar que estamos falando de duas obras ficcionais, né? Até mesmo esse da Eliana, que tem esse jogo, né, daquilo que é real, daquilo que é ficcional, ela vai trazer ali também imagens das pessoas que estão sendo narradas no livro, fotos de objetos, né? Então, acho que isso é um aspecto muito rico do livro dela. E aí, nesse trecho em específico que eu vou ler agora, ele é bem no começo do livro, assim, até um capítulo que tem um título interessante, que é Ferro em Brasa na Memória, em que ela está contando sobre esse rapto, né? O tráfico de escravos da África para o Brasil já estava proibido. Mas quem é que cumpria tal lei? Os ingleses forçaram a situação aprovando neste ano a Bill Aberdeen. Mas o engraçado é que, embora as autoridades dissessem que queriam ver o tráfico extinto, o comércio de escravizados ainda era um dos negócios mais lucrativos para a esmagadora maioria, inclusive para eles próprios. Viviam em uma guerra eterna. E aí, eu acho que é interessante esse trecho porque ela traz com uma certa ironia, né? Quem é que cumpria tal lei, né? Então, até mesmo um lugar de questionamento, né? De que lei é essa, né? Que proíbe algo do tipo, mas que continua acontecendo. E também esse lugar de pensar a questão do lucro, assim, né? E de que quem sustenta e quem de certa forma, criou, mantém e sustenta esse regime é um povo que vive ali em uma guerra eterna, né? De um jogo de poder, né? De uma fúria, assim, que é absurda, né? Violenta. E aí, o trecho seguinte, ele também é um trecho... Peraí, que eu preciso... Ele é um trecho quando o Akin e a família, a Oluá e o Gowon, são colocados dentro do navio negreiro, né? Foram atirados em um galpão apinhado de gente de todas as partes em um local próximo à fortaleza. Para todos os efeitos, o tráfico estava proibido. Ela repete, né, em alguns momentos, essa ideia. Era uma Babel negra que não sabiam que existia, cheirando a fezes, urina e a outros dejetos. O lugar tinha a pior comida aprovada por eles em suas vidas, mas podia ser considerado um aposento de luxo, se comparado à embarcação que os faria singrar os mares por um tempo, que não conseguiriam medir em direção a um destino incerto e definitivo. Ao contrário do período legal do comércio de escravos, em que os traficantes tinham um cuidado, ainda que mínimo, com a carga, para não perdê-la antes de chegar ao destino, agora valia qualquer coisa, o que viesse era lucro. Então, tem essa repetição, né, dessa ideia de que aquele tráfico ele já estava proibido e mesmo assim ele continuava acontecendo,
e também esse lugar de que, agora não se tem um cuidado com essa carga, né? Então, os corpos que morrerem a gente joga ali no fundo do oceano sem nenhum problema, se chegarem metade deles, tudo bem, né? A gente tem algum lucro em cima disso. E aí, eu acho que esse lugar, né, de trabalhar com esses arquivos e trabalhar com esses períodos históricos é justamente um lugar de confrontar essa narrativa hegemônica, né? De confrontar aquela história que está nos livros, que muitas vezes é a que a gente consegue acessar no museu, né? De colocar o lugar de bárbaro, o lugar de não humano na mão daqueles que sustentam esse sistema, né? Porque eu acho que durante muito tempo houve uma justificativa de que esses povos eram escravizados porque eles eram menos humanos ou porque eles eram menos evoluídos, né? Então, a importância desse método de escrita, ela está justamente aí, né? Em recontar essa história a partir de um outro ponto de vista. E aí, tem um lugar também que a Saidiya Hartman trabalha bastante, que escrever a partir da fabulação crítica lidar com o limite da linguagem. E é muito curioso, né? Se a gente pensar que a Hooks ela vai dizer que quando a gente se apropria da linguagem e cria uma nova, a gente consegue ir para o movimento de autorrecuperação, a Hartman ela vai dizer que, de certa forma, ela também acredita nisso, né? Porque ela vai falar de uma reverberação num presente, passado, futuro, a partir dessa escrita, mas ela também vai dizer que tem ali algo da ordem do indizível, do impossível, né? Então, que é até uma questão que eu estava conversando com a Mari hoje à tarde, que a gente estava falando, nossa, é muito dolorido, né? Ler sobre essas questões, discutir sobre elas, porque acho que de alguma forma a gente também vivencia elas nos nossos corpos, né? Porque a gente sabe que existe esse limite, né? Daquilo que esse período ele provocou, né? De um rapto e de uma violência que talvez esteja no nível do irreparável, assim, né? E aí, tem eu peguei um trecho, algumas ideias que eu trabalhei num artigo até com alguns colegas da UFBA, numa disciplina que eu fiz semestre passado, que a gente usou esse conceito da Saidiya Hartman. E aí tem uma questão muito forte, né, nesse trabalho, que eu acho que também eu consigo ler na obra da Eliana, que é esse lugar que está numa ordem de reinvenção da vida, do mundo, né? A gente vai falar bastante disso hoje quando a gente entrar na análise das personagens, né? E de algo que está dentro daquele tempo espiralar que eu comentei ontem, né? Que consegue atravessar o tempo fora dessa ordem cronológica que a gente está acostumado, né? E aí tem uma importância, né? Reescrever essas vidas por meio da imaginação, da intuição, do corpo, de quem nos tecidos e nos papéis estão, né? Então, assim, do corpo do artista, do corpo de quem as olha e vê, né? Tem a possibilidade de, para além de rasurar, né? De reconstruir o arquivo, de retecer o conhecimento. Eu acho que essa questão do conhecimento é muito importante, né? Foi aquilo que eu comentei ontem, né? Seria possível trabalhar com Água de Barrela e Úrsula apenas com os romances, assim. A gente tem todos esses conceitos de alguma forma sendo trabalhados ali, sabe? A gente não precisaria desse aporte externo. Foi uma escolha nossa, por uma questão política, né? De trazer essas teóricas e pensadoras negras para dialogar, porque a gente sabe que, enfim, a academia, no geral, tem esse lugar, né, de querer sempre estar pautada numa teoria literária já institucionalizada para poder ler essas obras.
E também, né, fabular criticamente, né, é esse movimento de deslocar, né, e reinseri-las. Sejam esses corpos, essas narrativas, essas memórias, né, essas ancestralidades, né, operando contra a lógica colonial, né, assim, fora dessa gramática de violência que deseja manter pessoas negras emolduradas no quadro da violência. Então, acho que isso é muito... Nem sei a palavra que a gente pode usar para isso, mas são pontos muito importantes de serem discutidos, eu acho, né? E aí, o último trecho que eu trouxe é justamente quando o Akin e a Eua-Oluá, né, se aproximam da costa brasileira, né? Os ingleses caçavam os negreiros e, se os encontrassem, apreendiam a carga e prendiam a tripulação. Entre agosto de 1845 e maio de 1851, foram abordadas, apreendidas e destruídas pela Marinha Real Britânica 368 embarcações que faziam tráfico de escravos para o Brasil, muitas em águas territoriais brasileiras. Depois de tanto singrando os mares, lançaram âncoras próximos a uma praia aparentemente desabitada e foram levados ao convés para serem lavados e acostumados à claridade. O que me chamou a atenção nesse trecho, né, para além dessa questão, né, de pensar esse lugar da Marinha Real Britânica, né, dos ingleses que caçavam os negreiros, né, pensar esse lugar de aprender a carga, né, como se a carga, que são pessoas humanas, fossem o que tivesse de legal, né, nesse contexto todo, assim. E aí depois tem aquele trecho que a gente já tinha trabalhado com vocês, a Mari tinha trabalhado com vocês, né, que é essa questão desse ritual, né, do padre vestido com roupas religiosas, né, benzendo essas pessoas, né, e dando a elas um nome que faz parte desse sistema de apagamento, né. Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre essa questão desse apagamento, quando a gente for falar nas personagens, para fazer até uma conexão com o Eduardo Lissan, para falar da questão da barca aberta, né, e desses abismos, né, e desse lugar de travessia do Atlântico que leva essas pessoas para um lugar daquilo que não tem retorno, né, que eu acho que também é uma questão importante da gente discutir. Aí, só para finalizar, para também não comer todo o tempo, eu tinha pensado só nessa questão, né, da gente refletir um pouco sobre todos esses deslocamentos, né, que foram suscitados nesses trechos que a gente trabalhou até agora, e também daquela ideia que eu trouxe na aula passada sobre a questão da cultura negra ser uma cultura das encruzilhadas, né, como algo que nos revela meios de sobrevivência dessas heranças, né, que não se perdem. No Água de Barrela isso fica bem evidente, né. Então, pensar essa ancestralidade, né, que se dá nesse tempo espiralar, né, que está o tempo todo retornando, se restabelecendo, né, e transformando em tudo que ela vai incidindo, né. E aí acho que tem um lugar também muito importante que é cuidar dos mortos, performar a memória através da escrevivência, criar linguagens para possibilitar movimentos de autorrecuperação, né, em um movimento que sempre vai se dar do individual para o coletivo e que opera em um presente, passado e futuro, né? Como afirma Hartmann, não há intenção de recuperar a vida das pessoas escravizadas ou redimir os mortos, mas, em vez disso, trabalhar para pintar o quadro mais completo possível das vidas de cativos e cativas. Se o arquivo da escravidão é uma sentença de morte, e a história, com H maiúsculo, é uma ficção, como encontrar um modo estético para se sujeitar através da enunciação do processo criativo, da literatura e das artes em geral? Acreditamos, né, que nessa primeira aula, que na verdade é um pedaço da segunda, né,
a gente percorreu juntos e juntas, né, dentro dessa opacidade, né, dessas rotas de fuga, né? E aí, uma coisa que eu fiquei pensando muito, né, montando essa aula é como ler, pesquisar e criticar essas produções sem cair na falácia da temática e em mais uma forma de enclausurar e apequenar essas autoras e suas narrativas, né? Metodologicamente falando, né, optamos por colocar em diálogo duas autoras que tratam, cada uma à sua maneira, da escravidão. Já apresentamos, né, a singularidade das obras e de como cada uma delas, ao longo do texto, produzem teorias, né, que nos convidam e nos provocam, mas isso não quer dizer que não seja possível pensar em uma herança estética com outras autoras, artistas e intelectuais que tenham outros projetos, que acho que é uma questão que a gente vai falar um pouco antes de encerrar a aula e entrar na parte da constelação que a gente montou, né? E aí, citando só um pouco a Leda Maria Martins para encerrar, né? Pensando que essas produções, elas revelam um modo de apreensão e interpretação do mundo, e ainda um meio de permanência e de pertencimento dos indivíduos por elas circunscritos, no desejado prazer de ser, estar, existir, consonar, distribuir e irradiar. Eu termino a minha fala agora e confesso que foi desafiador não me emocionar. Obrigada. Agora a Mari vai dar continuidade. Muito bem. Também emociona me ouvir, né? Acho que são tantas reflexões, a gente vai percebendo cada vez mais, né, a riqueza, né, dessas obras, né, as leituras que elas suscitam. E aí agora, para a gente dar, né, uma continuidade nessas reflexões, a gente vai se ater um pouco em algumas personagens, né? Em Úrsula, por ser apenas 3 personagens negras, a gente vai conseguir pensar um pouquinho em cada uma delas. E aí, em Água de Barrel, como a gente tem aí uma família inteira, 8 gerações, a gente escolheu alguns, né, pontualmente, para a gente poder falar um pouco e discutir aí sobre algumas características, né, enfim, dessas personagens dentro das narrativas. Então, eu vou compartilhar minha tela. E aí, se não me der um ok, se já está aparecendo. Sim. Bom, então vamos pensar primeiro um pouco nas personagens, né, de Úrsula, e aí só resgatar um pouco, né, a narrativa, lembrando que a gente tem 2 eixos narrativos, né, o primeiro bem alinhado com a estética romântica, né, um casal protagonista, um amor instantâneo, um encontro de almas, aquele amor impossível de ser concretizado. E no segundo eixo narrativo, nós temos as personagens negras, né, das quais a gente vai falar um pouco, né? Tentar aí, enfim, entender um pouquinho por que elas se, né, diferenciam das personagens que até então a gente encontrava na literatura, né? Então, de que vem esse pioneirismo. Então, elas destoam, né, das personagens até então construídas, porque até então as personagens negras eram construídas a partir de estereótipos, né? Um olhar ocidental e hegemônico, né, sobre essas personagens. Esse olhar que considera tudo aquilo que é diferente de si como inferior, né? Como a Carol estava pontuando. E aí, em Úrsula, a gente consegue observar algo que a gente pode até chamar de uma consagração, né, do sujeito negro, e a prevalência de uma africanidade, né, no seu jeito de ser. Então, por meio dessas personagens, a Maria Firmina, ela busca não apenas fazer uma denúncia, né, do absurdo e da violência, da crueldade do sistema escravista, mas ela também quer tentar estabelecer essa conexão, né, entre os negros nascidos no Brasil com essa ancestralidade africana, né? Então, criar esses vínculos hereditários.
E aí, cada personagem a gente pode observar que ele é construído de maneira a evidenciar a individualidade, né? E as experiências que os formaram. E aí a gente vai começar falando do Túlio, né? Que a gente pode, enfim, entender, né, ler essa personagem como uma representação da dignidade humana, né? Ele é como um padrão moral a ser seguido, ele é quem estabelece o padrão moral do romance, né? Esse padrão que deveria ser seguido, né, por aqueles personagens que detêm o poder, né? A Maria Firmina estabelece, né, na construção dessa personagem, uma relação de igualdade, né, com o herói da história, né? Então, o herói romântico da história é o Tancredo. Então, logo no início, no primeiro capítulo, né, em que Túlio encontra Tancredo, né, muito machucado à beira da morte, esse primeiro capítulo se intitula Duas Almas Generosas, né? Então, ela vai colocar os dois em pé de igualdade. O Túlio, ele é bondoso e ele é desinteressado, né? Quando ele vê que Tancredo está ali numa situação de risco de vida, ele se propõe a ajudar, mesmo sem que Tancredo possa, enfim, pedir por aquilo, né? Mas ele mesmo se propõe a ajudar, e ele, na verdade, não está esperando nada em troca, né? Ele faz isso porque é o certo a se fazer, né? Não porque ele pode ter algum tipo de compensação. Ainda assim, né, por causa da atitude dele, ele acaba recebendo dinheiro do Tancredo para conseguir a sua alforria, né? E aí, na quarta-feira, a gente até leu um trecho que fala sobre isso, né? Em que a narradora descreve, falando que ele teve que conseguir, por meio do dinheiro, aquilo que todo homem recebe de Deus, né? Que seria a liberdade. Então, o maior desejo dessa personagem é a liberdade, né? Uma liberdade da escravidão, né? Ele quer ser alforriado, ao mesmo tempo que, ao ser alforriado, ele se sente numa dívida tão grande em relação a Tancredo, que ele passa a seguir Tancredo, mesmo sendo um escravizado liberto, né? Esse personagem também é o grande articulador da narrativa, né? Então, é por meio dele, né, que todas as outras ações vão se desenrolando. Então, porque ele socorreu Tancredo, né, e levou ele para casa de Luísa B, de Úrsula, que todas as outras ações foram se desenrolando, né? Então, ele é aí a pessoa que acaba dando o andamento aí na narrativa. E aquilo que eu acho que na verdade, um dos papéis mais importantes do Túlio, né? Que é ele ser a pessoa que recebe, né? Ele é o receptáculo das experiências ancestrais dos outros dois personagens negros do romance, né? Que é a Preta Suzana e o Antero. Mari, desculpa, eu acho que você não passou... Ah, tá, você não tinha passado o slide. E aí, eu acho que eu tinha esquecido mesmo. Eu separei um trechinho aqui de uma reflexão sobre as personagens, e aí eu só vou ler com vocês e depois a gente vai retomar um pouquinho sobre o Túlio, alguns trechos do texto da Úrsula que evidenciam um pouco essa natureza do Túlio, né? Então, esse trechinho teórico diz assim: os personagens de Maria Firmina dos Reis, Túlio, Preta Suzana e Antero, estão indiscutivelmente fora dos padrões romanescos do romantismo brasileiro, por eles representarem não a marca da escravidão, mas ao contrário, por expressarem a dimensão da africanidade em uma época em que nem era discutida a África no Brasil, menos em termos de reconhecimento cultural
e humano, né? Então é um pouquinho daquilo que eu comecei falando, né? Por que se distingue, né? Então também tem esse olhar, né? Não é apenas como uma denúncia, não é apenas para representar aquilo que a escravidão faz, mas também para começar uma representação dessa conexão com o continente africano, essa dimensão de africanidade nesse sujeito negro. E aí aqui elencando algumas dessas características do Túlio, né? Então, a dignidade humana, estar em pé de igualdade com o herói romântico, né? Ser o receptáculo das experiências ancestrais e o articulador da narrativa. E aí temos aqui, então, um trechinho do Túlio, né? Que é logo no começo do livro, é o encontro dele com o Tancredo, que diz assim: nesse Comenos, alguém despontou longe, como se fora um ponto negro no extremo horizonte. Esse alguém, que pouco e pouco voltava, era um homem, e mais tarde suas formas já melhor se distinguiam. Caminhava com cuidado e parecia bastante familiarizado com um lugar cheio de barrocadas, e ainda mais com o calor do dia em Pino, porque caminhava tranquilo. E mais se aproximava ele do cavaleiro desmaiado, porque seus passos para ali se dirigiam, como se a providência os guiasse. Ao endireitar-se para um bosque, à cata sem dúvida da fonte que procurava, seus olhos se fixaram sobre aquele triste espetáculo. Deus meu! Exclamou correndo para o desconhecido. E ao coração tocou-lhe piedoso interesse, vendo esse homem lançado por terra, tinto em seu próprio sangue, e ainda oprimido pelo animal já morto. E ao aproximar-se, contemplou em silêncio o rosto desfigurado do mancebo. Curvou-se e pôs-lhe a mão sobre o peito, e sentiu lá no fundo frouxas e espaçadas pulsações, e assomou-lhe ao rosto o riso fagueiro de completo enlevo, da mais íntima satisfação. O mancebo respirava ainda. Que ventura, então disse ele, erguendo as mãos ao céu, que ventura poder o salvar. Então, essa é o primeiro trecho, né, em que a Maria Firmina descreve Túlio, né, e nesse pequeno trecho a gente já consegue delinear, né, esse caráter, esse padrão, né, de moral, essa dignidade humana que vai moldar as atitudes de Túlio ao longo da narrativa, né? E aí, na relação dele com a Preta Suzana, a gente vai entender um pouco melhor essa relação dele com os mais velhos e o papel dele como esse receptáculo, né, das experiências, enfim, da sabedoria ancestral. Nós temos também a Preta Suzana, que é uma personagem que pode ser, né, entendida como a voz da ancestralidade, né? Essa personagem, ela fala a partir das suas experiências, né? Na quarta-feira a gente leu um trechinho, né, do discurso dela, em que ela retoma o momento em que ela foi capturada, né? Então, o dia, a forma como ela amanheceu, o que se sucedeu, né? A travessia até chegar no Brasil. E ela se posiciona tanto política quanto reflexivamente, né? Ela reflete sobre tudo aquilo que aconteceu com ela ao longo do seu tempo de vida, e ela faz aquilo que a Carol estava comentando, né? De inverter a ordem, né? E acusa de barbaridade, na verdade, esses, né? Que apoiam, que sustentam, que ajudam a manter esse sistema escravista, né? Então, na visão dela, na verdade, isso é que é a grande barbaridade, né? Então, ela tem esse discurso que inverte a ordem estabelecida, né? E ela tem uma noção de liberdade que está muito conectada à África, né? E aí, quando a gente compara, né, a visão de Túlio e a visão da Suzana,
a gente vê ali duas ideias opostas, né, daquilo que é ser livre. Então, o Túlio, tendo já nascido dentro de um sistema escravocrata, sendo essa a realidade dele, para ele, ser alforriado representa a liberdade, né? Para a Preta Suzana, a liberdade era aquilo que ela vivia quando ela vivia na África, né? Então, ser alforriada para ela não é ser livre, né? Porque a liberdade já foi roubada dela no momento em que ela foi raptada, né? Ser livre para ela era ter tido a oportunidade de permanecer, né, nas raízes dela, com a família dela, com o marido, com a filha, com aquele núcleo familiar que ela descreve e que ela chora de saudade, né? Então, ela discute, né, e conversa com o Túlio sobre isso, e ao rememorar tudo isso, né, ela transmite para ele uma realidade, um conhecimento, um modo de vida ancestral em que se faz essa ponte, né? Então, dentro da cosmovisão africana, os mais velhos têm esse papel social, que é fazer essa ponte, né, entre a ancestralidade e essa nova geração que está chegando, né? Então, o mais velho, né, e o mais novo estão sempre andando em pares, né? Porque na convivência, nessa relação em que os saberes, os conhecimentos, os ritos, né, a iniciação aos segredos, né, e as peculiaridades do coletivo são repassados mesmo, né, são entregues. Então, esse papel social, né, do mais velho se cumpre de forma bastante evidente nessa personagem, né, da Preta Suzana. E aí eu acho que é importante também fazer uma reflexão sobre a questão da oralidade, né? A Carol estava falando, né, sobre a questão da linguagem, né, de ser grafocêntrica, a importância, né, que a palavra falada tem dentro da cosmovisão africana, porque a palavra é entendida como algo sagrado, né? A gente tem muito conhecimento sobre os griots, né, que contam as histórias, né? Mas existe também aqueles que se chamam tradicionalistas, né? E para eles a questão da palavra é tão sagrada, eles não podem mentir, né? A mentira, né, é uma palavra contaminada, que ela mata o espírito, ela mata a alma. Então, das coisas que eles contam, dos saberes que eles compartilham, né, eles têm um compromisso muito grande com a verdade, porque uma mentira pode corromper a sua alma, né? Então, aquele que tem o poder da palavra é reverenciado e é respeitado, né? Então, a gente vê que essas trocas, né, essas conversas, esse momento de compartilhamento, né, dessas lembranças, né, da Suzana tem esse papel também, né, de resgatar esse traço tão importante, né, que é o da oralidade. E aí, a gente também... eu vou ler o trechinho para vocês. Esse primeiro trechinho é quando a Preta Suzana, né, é apresentada na narrativa, e aí diz assim: e aí havia uma mulher escrava e negra como ele Túlio, né? Mas boa e compassiva, que lhe serviu de mãe enquanto lhe sorriu essa idade lisonjeira e feliz, única na vida do homem, que se grava no coração com caracteres de amor. Suzana chama-se ela, trajava uma saia de grosseiro tecido de algodão preto, cuja orla chegava-lhe ao meio das pernas magras e descarnadas, como todo o seu corpo. Na cabeça tinha cingido um lenço encarnado e amarelo, que mal lhe ocultava as alvíssimas camas. Então, a Preta Suzana tinha esse papel, né, de mãe para Túlio, porque ele havia sido separado da mãe dele, ainda muito pequena. A mãe tinha sido vendida, levada, acho que como pagamento de uma dívida ou algo assim, mas eles foram separados, né?
como se os vínculos familiares não importassem, na verdade, né? Não importa que esse menino vai ficar sem a mãe dele, eu preciso dessa mercadoria para quitar essa dívida. E aí, Preta Suzana assume esse papel de cuidados com Túlio, né? Então, eles têm uma relação realmente próxima e afetiva. E quando ele vai contar para Preta Suzana que ele foi alforriado, né, que ele conseguiu dinheiro para comprar essa alforria, mas que ele seguiria Tancredo, né, como a sua sombra, como ele mesmo diz, ela começa a conversar com ele e dizer que ele está sendo ingrato e que ele precisa tomar cuidado para não trocar um cativeiro por outro, né? E aí ele diz assim para ela: não troca cativeiro por cativeiro, ou não. Troca escravidão por liberdade, por ampla liberdade. Veja, mãe Suzana, se deve ter limites a minha gratidão. Veja se devo ou não acompanhá-lo, se devo ou não provar-lhe até a morte o meu reconhecimento. Tu livre? Ah, não me iludas, exclamou a velha africana, abrindo uns grandes olhos. Meu filho, tu és já livre? Iludi-la? Respondeu ele, rindo-se de felicidade. E para quê, mãe Suzana? Graças à generosa alma deste mancebo, sou hoje livre. Livre como o pássaro, como as águas, livre como éreis na vossa pátria. Estas últimas palavras despertaram no coração da velha escrava uma recordação dolorosa. Soltou um gemido magoado, curvou a fronte para a terra e com ambas as mãos cobriu os olhos. Túlio olhou-a com interesse, começava a compreender-lhe os pensamentos. Não se aflija, disse. Para que essas lágrimas? Ah, perdoe-me, eu despertei-lhe uma ideia bem triste. A africana limpou o rosto com as mãos e um momento depois exclamou: sim, para que estas lágrimas? Dizes bem, elas são inúteis, meu Deus, mas é um tributo de saudade que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro. Liberdade, liberdade, eu a gozei na minha mocidade. Então, nessas conversas, né, entre Túlio e Preta Suzana, a gente consegue perceber, né, as ideias opostas, né, que eles têm de liberdade e o medo, né, da mãe Suzana, de Túlio deixar, né, aquele lugar em que ele vivia para seguir Tancredo e encontrar, na verdade, condições até piores, né, das que ele já vivia. E realmente depois a gente percebe que ela tinha razão, né, porque no final das contas Túlio também acaba sendo assassinado, né, andando junto com Tancredo. Bom, Antero, né, que é uma das personagens que a gente realmente conversou bastante sobre ele hoje à tarde. A gente estava, enfim, pensando que, né, enfim, ele acaba aparecendo mais para o fim da narrativa, ele parece assim um pouco secundário, mas ele também tem um pouco desse papel de ponte, né, com o passado em continente africano, né? E aí o Antero, eu acho que ele é, na verdade, um personagem que exige um pouco de cuidado até assim para ser criado, porque ele correria o risco assim de cair no estereótipo, né, do homem negro, que é violento, que é perigoso, né, que é dado a vícios. Mas, de certa forma, ele também atua, né, em relação ao Túlio como uma conexão, né? E ele faz isso, né, ele reflete sobre alguns valores africanos, principalmente voltado para o trabalho e para a liberdade. Ele faz isso falando do vício dele, né? Que a Carol até leu com vocês hoje o trechinho. Nesse discurso dele, a gente consegue perceber que ele vai construindo o espaço, né, tanto do Brasil quanto da África, de forma oposta, assim, né? Então, para ele, o Brasil é a terra da escravidão, né? É a terra do desespero, né? De uma realidade cruel, uma realidade na qual ele não gostaria, na verdade, de viver, né?
Já a África é esse espaço de liberdade, né, de saudade, é a raiz, né, onde ele realmente sabia que ele vivia feliz, né. E aí ele vai falando sobre isso, né, o discurso dele vai construindo esses índices aí que a gente levantou, falando, na verdade, do vício dele, né, ele é viciado em bebida, e aí a gente pode entender esse vício, né, no álcool, na cachaça especificamente, como uma forma realmente de fuga da realidade dele, né? De amortecer essas dores, né? Essa saudade que ele também demonstra quando ele descreve, né, a terra dele, é uma forma de amortecer todas essas dores e essa realidade que foi imposta a ele, né? E aí, quando ele vai relembrar a terra natal dele, ele fala da bebida, a bebida ela não está relacionada como uma fuga, né? Como algo para amortecer os sentimentos, algo para embaçar, né, o pensamento, né, digamos assim. A bebida ela está relacionada ao prazer, né? Até porque ela se coloca como algo que é adquirido por meio do trabalho, né? Então, eu trabalho livremente, eu recebo por isso e eu posso comprar o vinho de palma, né? Que é o que ele escreve aqui, nos momentos de celebração, né? Na minha terra. E aí, esse trechinho que a Carol já leu com vocês, mas que eu vou ler de novo aqui, porque isso evidencia, né? Essas relações que ele faz. E aí ele diz, pois bem, continuou o velho, no meu tempo, bebia muitas vezes, embriagava-me e ninguém me lançava isso ao rosto, porque para sustentar meu vício não me faltavam meios. Trabalhava e trabalhava muito. O dinheiro era meu, não o esmolei. Perfeitamente, retorquiu Túlio, fingindo se sorrir. Pois ouça-me, senhor conselheiro, na minha terra há um dia em cada semana que se dedica à festa do fetiche. E nesse dia, como não se trabalha, a gente diverte-se, brinca e bebe. Lá, então, é vinho de palmeira 1000 vezes melhor que cachaça e ainda que tequila. Então, ele vai tecendo essas relações, né, por meio da situação dele, e a gente consegue ver, né, ele delineando esses espaços, né, de forma oposta, liberdade, né, escravidão, a alegria, né, ligada às raízes dele na África, e o sofrimento que ele vive no Brasil. E aí, a gente também achou por bem comentar uma personagem bastante importante também de Úrsula, uma personagem branca, para além desses personagens negros, porque o comendador, Fernando P., né, eu acho que ele representa, assim, um sistema de morte e de opressão, né? E para avaliar ele, né, a gente estava, enfim, pensando, né, nas atitudes dele, em como essa personagem foi construída, e ele é aquilo que a gente pode dizer que é a antítese do discurso cristão, né? Então, ele tinha um relacionamento, né? Na verdade, ele cultivava um sentimento, um afeto, né, incestuoso, tanto em relação a Luísa B., que era irmã dele, né, quanto com Úrsula, que era sobrinha, né? Ele tinha um afeto pela irmã muito possessivo, e ele rompe com a irmã quando ela resolve casar com aquele que seria o pai da Úrsula. E ele também é um assassino, né? Ele mata o cunhado, e depois, né, mais para o fim da narrativa, ele vai ser o responsável pela morte de Tancredo, de Túlio e da Preta Suzana, né? E ele também representa, né, esse senhor feudal que ele é cruel, né? Ele é um escravocrata muito cruel, assim. É engraçado como não existe nuances assim na personalidade dessas personagens, sabe? Elas são realmente opostos, assim, sabe? Ou más ou boas, né? E ele realmente é uma representação daquilo que é cruel. Ele maltratava não apenas fisicamente,
mas também mentalmente, homens e mulheres trabalhavam em suas terras, né, com violência física e humilhações diárias, obrigava eles a trabalharem até a exaustão, né, com uma atitude sempre muito dessa autoridade que é despótica, né, e extremamente agressivo, né, com as mulheres, né, essa atitude, né, de querer dominar as pessoas e obrigá-las a agir da forma como ele deseja, e se não for daquela forma, então ele resolve tudo com a violência, né? E aí isso fica bem evidente nesse trecho em que ele declara o amor dele por Úrsula, né, a sobrinha dele, mas é uma declaração de amor permeada de raiva, de ressentimento e de sentimento de posse. Acho que a gente nem pode dizer, na verdade, que é uma declaração de amor, assim, né? É uma declaração de obsessão, né? De desejar ter algo que ele não pode, assim, né? E um desejo gigantesco de submeter a sobrinha aos caprichos dele, né? E aí ele diz assim: mulher, anjo ou demônio, tu, a filha de minha irmã, Úrsula, para que te vi eu? Mulher, para que te amei? Muito ódio tive ao homem que foi teu pai. Ele caiu às minhas mãos, e o meu ódio não ficou satisfeito. Odiei-lhe as cinzas, sim, odiei-as até hoje, mas triunfaste no meu coração. Confesso-me vencido, amo-te, humilhei-me ante uma criança que desdenhou-me e parece detestar-me. Hás de amar-me. Humilhado, pedi-te o teu afeto. Maldição. Paulo B. Estás vingado. Tua filha oprime-me com o seu indiferentismo e esmaga-me com o seu desprezo, como se me conhecera. Mulher altiva, hás de pertencer-me ou então o inferno, a desesperação, a morte serão o resultado da intensa paixão que ateaste ao meu peito. Então, essas são algumas das características, né, e da construção dessa personagem que representa realmente esse poder sistêmico, né, que consegue oprimir todas essas personagens, né, tanto as personagens negras como também as outras, né, as personagens brancas. Úrsula, a mãe dela, né, vivem mulheres, né, vivem sob a opressão, né, desse personagem. Carol, você quer complementar? A única coisa que eu acho que eu vou só complementar é daquela nossa discussão hoje, né, sobre esse personagem Antero, né, de que eu fiquei pensando muito que talvez, né, a gente possa até pensar que, de certa forma, a Maria Firmina antecipa algumas questões em torno da construção da masculinidade negra, né? Porque se a gente for pensar que no pós-abolição existe uma série de leis, né, que são criadas em torno da vadiagem e que a figura do homem negro é associada a esse lugar de uma violência, de um perigo, né, de alguém que não consegue ali conter os próprios desejos, né, que está sempre ligado ao alcoolismo. É muito curioso como ela vai não só dar o direito de que ele fale por si mesmo, mas um lugar também de uma fala que é muito humana, né? Que não tem ali um julgamento naquele discurso, né? E mesmo que o Túlio ouça um tanto inquieto, porque de fato ele quer só fugir dali para poder ajudar o amigo, também não tem um julgamento nessa escuta, né? Então, acho que era só esse comentário mesmo. É exatamente isso, né? De realmente uma construção de personagem tão delicado, assim, que ela consegue antecipar um pouco isso, sem cair nessa coisa do julgamento, né? Enfim, de apontar dedos, né?
Sim. Vamos dar continuidade com as personagens do Água de Barrela? Você vai adiante? Beleza. Eu vou só tentar ser breve, porque são 8h26, que a gente fica com tempo para também perguntas e comentários. Sobre o Água de Barrela, a gente teve que fazer uma seleção bem difícil, porque, enfim, como a Mari falou, são 8 gerações, né, que estão aí tecendo essa narrativa. Um aspecto que chama a nossa atenção é justamente pensar numa árvore genealógica que percorre por 8 gerações, né, quando a gente pensa em famílias negras no Brasil. A gente vai retomar um pouco o Akin e a Ewa Oluwa, que são 2 personagens que a gente tem falado bastante desde o início da aula, e também um lugar que é uma tríade de mulheres, que é a Marta, a Damiana e a Maria da Glória. Quando a gente pensa nessa árvore genealógica e da importância que ela tem ao longo da narrativa, é muito num lugar de pensar numa consciência de um pertencimento que está para além desse lugar de violência e subserviência, né, dessa condição colonial, que essa condição colonial impõe para as pessoas negras, né? Esse lugar de pensar numa continuação dos predecessores, né? E também de uma hereditariedade e identidade, que é algo muito importante, porque a gente vai percebendo ao longo da narrativa, desde o momento em que o Gowon, a Ewa Oluwa e o Akin estão em terras africanas, que já existe ali indícios de que essa noção de pertencimento, de uma construção de identidade, está muito bem consolidada. E isso vai ficando cada vez mais claro com o passar da narrativa, porque a gente percebe que, apesar das violências, apesar da forma como cada pessoa da família vai reagindo a esse sistema, seja tendo a fé completamente... mesmo tendo a fé... nossa, nem sei qual que é a palavra que eu posso usar. Imposta, né, dessa religião católica, seja num lugar de uma relação ambígua ali com a família dona dos escravos e tal, a gente percebe que essa ancestralidade, a todo momento, ela ressurge e meio que recupera essas pessoas. Então, é um aspecto muito importante para pensar na narrativa e que é tão amplo que a gente poderia fazer, acho que só uma aula pensando na árvore genealógica, assim, do Água de Barrela. E aí é muito legal, porque bem no início do livro, a gente tem essa imagem, né? Então, que a gente vai ter essa visão, né? De quem é filho de quem que veio antes e veio depois e tudo mais. E também até ajuda um pouco ao longo da leitura, assim, porque são muitas personagens, né? E aí a escolha por falar de Akin e Ewa Oluwa, ela se dá porque a gente entende que são personagens que conectam essas pontas da família, né, da primeira geração até a geração do presente, que a gente poderia ali dizer que na narrativa da Eliana, que são dos filhos, na verdade, da Eliana e dos irmãos dela. A gente tem esse lugar, né, da centelha da resistência da família. Eu estava conversando com a Mari hoje, que para mim um aspecto que é muito forte na narrativa, que parece que marca, e pode ser colocado como até uma das coisas que impulsiona, né, para que essa ancestralidade e essa noção de sujeito não se perca, é o momento daquela cena em que ela leu para a gente na aula passada, de que o Akin e a Ewa Oluwa estão sendo benzidos, né, pelo padre. Eles recebem novos nomes e aí eles soletram um para o outro em voz, de forma silenciosa, né, os seus nomes de origem, como quem faz um pacto, né, de que eles nunca vão esquecer quem eles são, né, e de onde eles vieram, né.
E aí tem essa questão também de pensar no ventre da barca aberta, que foi uma questão que a gente suscitou, mas eu não vou conseguir, infelizmente, me debruçar muito nisso. Mas o Édouard Glissant, né, que é um poeta e intelectual martinicano, ele, no livro que tem o título como Poética da Relação, que foi traduzido pela Bazar do Tempo, ele vai falar sobre essa experiência, né, de deportação dos africanos para as Américas, né? E aí ele vai colocar que esse deslocamento ele se dá em direção ao desconhecido, né? Em que não há preparo, né, para o que vai vir, assim. E aí ele vai traçar uma série de aprofundamentos dos abismos que essa experiência traz para esses sujeitos e vai colocar esse ventre da barca como um lugar em que a gente tem não só os corpos que estão ali mortos, né, que não sobrevivem a essa travessia, mas também como um lugar em que algo ali é gestado nesse ventre da barca, né? E eu não sei se vocês lembram que a gente comentou que talvez a gente tenha comentado, mas na verdade são 3 pessoas da família, né, que são raptadas do continente africano. Um deles morre no caminho, né? E aí é muito curioso a gente pensar, né? São 3 membros da família, né? Um deles morre no caminho, que é o companheiro da Ewa Oluwa. O Akin e a Ewa Oluwa chegam em terras brasileiras, mas a Ewa Oluwa não resiste, ela morre, né? Ela morre de uma tristeza profunda, né? Diante da situação ao qual ela é submetida. E o Akin é um personagem que ele continua vivo, né? Durante gerações e gerações. Então, tem também um lugar de que esses que acabam não sobrevivendo a essa travessia, de alguma forma eles permanecem vivos, né? Não só no Akin, mas algo ali, né? Do nível, acho que de um lugar de uma episteme mesmo, né? Permanece e de alguma forma acaba sustentando, né? Essa família, né? E aí a gente separou um trecho para ler para vocês, para a gente falar um pouco sobre essas 2 personagens. Firmino, que é o... já vai falar na sequência, desculpa. Firmino, na verdade, Akin Sangokunle, se recordava muito bem de tudo, desde o dia em que agora, obrigado a caminhar por dias de Seim, pequena região do reino de Oió, no oeste africano, em direção à fortaleza de São João Batista de Ajudá. Até aquele momento de sua vida, em 1888, quando estava finalmente liberto, o ano era 1849 e contava 9 anos quando foi empurrado com brutalidade para dentro daquele barco grande. Podia sentir ainda o coração gelado pelo pavor e a raiva que o dominaram naquele momento. Então a gente pode pensar muito nisso, né? Ele está sendo empurrado para um desconhecido, mas algo acontece, né, nesse corpo, nessa subjetividade, dentro desse processo da travessia, né, que o mantém vivo e que faz com que ele tente se manter próximo das pessoas da família, né, impulsionando para que elas entendam que existe algo para além daquele regime, né, de escravidão, né. Ewa Oluwa, agora chamada Helena, foi imediatamente separada para a Casa Grande e Firmino para trabalhar com outros meninos em serviços do engenho. Umbelina notou que o ventre da jovem estava bastante aumentado embaixo da bata larga de algodão que recebera na chegada. 5 meses depois, em uma tarde de chuva fininha, Helena deu à luz a uma menina e fechou os olhos para abri-los para sempre nos campos de Seim, ao lado de Gowon, Sangokunle. O parto foi o esforço final que conseguiu empregar depois de tudo que passou para chegar ali. E é muito significativo a gente pensar, né, que ela morre para que uma outra vida surja, né, e para que tanto ela quanto o Gowon
se mantenham vivos, né? E aí, nós temos também a Marta, a Damiana e a Maria da Glória, que são 3 mulheres bem importantes para a narrativa, cada uma delas com relações muito singulares, assim, em relação à família, né, da fazenda na qual elas são escravizadas, relações diferentes também com a questão da espiritualidade, tem fins completamente diferentes dentro da narrativa, e a gente fica pensando o quanto elas trouxeram para a gente uma reflexão muito grande em relação à intersecção de gênero e raça, né? Porque lendo a primeira vez, assim, Água de Barrela, fica muito marcado para a gente, né? O lugar das mulheres na narrativa. E aí a gente pode cair num lugar muito leviano, né? De pensar a mulher negra como uma mulher guerreira e resistente, né? E acho que a Eliana, ela constrói a narrativa de uma forma em que a gente consegue se questionar em relação a isso, sabe? Porque não é como se existisse um lugar de escolha. E aí a figura a personagem da Marta é uma personagem que vai mostrar para a gente o quanto a transformação, né, não só para se tornar sujeito, mas para talvez conseguir de fato mudar essa herança de subserviência, se encontra nos estudos, né, na linguagem, e a gente vê o fim da Maria da Glória de um jeito muito triste, né, porque ela vai vir a morrer de exaustão, né? Então, a gente ficou pensando muito nessa questão, né, de que as personagens mulheres desse livro, elas não podem ser lidas de forma leviana, né, como guerreiras, né? Na verdade, a gente está o tempo todo vendo o preço que isso tem no corpo de cada uma delas, né? A gente também tem o lugar do sonho da imaginação. Eu acho que essa resistência delas também se dá por acreditar de alguma forma que existem sim outras possibilidades de que seus futuros ancestrais, os ancestrais do futuro, vivam, né? Então, a figura da Marta é uma figura que a gente pensou muito, assim, como ela vai trazer essa questão da importância de um trabalho que não seja um trabalho forçado e sim remunerado, de uma importância de uma insistência, né? Porque em um momento da narrativa ela vai para as ruas de Salvador vender coisas e vai incentivar para que as filhas estudem, sabe? Então tem um lugar aí de um sonho da imaginação, não é só um lugar de um sofrimento, né? Essas pessoas, elas lutam para que gerações futuras tenham, né, outras possibilidades de se relacionar com o mundo. E também tem uma questão da manutenção do legado espiritual que é muito importante. A gente trouxe até um trecho para ler com vocês, que é esse aqui. Não sabia de nada de candomblé, embora respeitasse, nunca quisera se aprofundar. Por quê? Perguntava-se pela primeira vez. Por que mantivera tanta distância? Respeito ela sempre fez questão de demonstrar, pois afinal aquilo era parte de pessoas que ela tanto amava, mas não terá sido demasiado afastamento? Fé é algo que não se pode impor, e ela tinha cultivado a sua por quase 60 anos. Não mudaria essa altura da vida, mas se sentia em dívida com alguma coisa, não sabia explicar o que isso caminhava. Ficava carregando, ficava pensando até que ponto não influenciou a mãe em sua distância com própria fé. Damiana carregava o fio de contas da mãe nas mãos, aquele que tinha vindo substituir o de Firmino. Não sabia porque tinha ido até ali com ele.
E aí, esse objeto, né, esse fio de contas, ele é um objeto que vai atravessar a narrativa toda, né? Tanto que no final, não sei se eu consigo mostrar, tem até uma foto, né? Fio de contas de Xangô que pertenceu a Marta. Tem uma imagem desse fio de contas. E aí, lendo esse trecho, a gente lembrou que bem no início do livro tem uma cena assim que é espetacular com o Firmino, né? Que é o Akin. Quando pisou na areia da praia, Firmino sentiu uma energia forte. Agarrou-se com um fio de contas, fechou os olhos e olhou em voz muito e falou em voz muito baixa. Xangô é rei, está pisando aqui comigo e cedo ou tarde a justiça se fará. E aí, se a gente pensar nesse lugar da justiça também, né? Ontem eu li um trecho em que essa questão da justiça como algo que estava do lado dessa família é evocado também, né? Então, enfim, a gente achou que seria de bom tom encerrar a análise das personagens com esse trecho. Eu não sei se a Mari quer comentar alguma coisa. Tem o finalzinho do trecho para ler, Carol. Ah, é verdade, desculpa. Ajoelhou-se na terra e decidiu. Ai, desculpa, gente, eu me emocionei aqui, esqueci. Então, a gente estava falando desse primeiro trecho, né, em que a Marta está com o fio de contas, né, que era do Firmino, e ela se questionando sobre essa questão de como ela tinha absorvido uma fé que tinha sido imposta a ela, mas que existia um certo respeito, né, pela fé que ela sabia que a família dela tinha, mas que a ausência dessa fé fazia com que ela se sentisse em dívida com algo que ela não conseguia nomear, e ela não sabia nem o que fazer com esse fio de contas, ela não sabia nem como se conectar com essa espiritualidade ancestral. Então, ela acaba fazendo isso que está nesse trechinho, né? Ajoelhou-se na terra e decidiu orar da sua maneira para o seu Deus e para os de sua mãe. Era a forma que encontrou de homenagear a ela e a todos que se foram. Num gesto automático, apertou o fio nas mãos, recolocou-o na bolsa e voltou para a vida real em Salvador, sem saber. Fazia um gesto muito semelhante ao de Firmino, ainda em solo africano, que foi esse trecho que eu li para vocês. E aqui também a gente tem muito aquela materialização do tempo espiralar, né? Porque ela fazia um gesto muito semelhante ao que o Firmino, ainda em solo africano, também tinha feito antes de completar a travessia. Mari? É isso, Carol. Acho que eu nem vou complementar muito para a gente poder falar da constelação, né? Tá. A constelação vai ser bem breve, gente. A gente vai ter tempo de conversar. A gente pensou na constelação a partir de um trecho que a Mari tinha lido, né, do texto da Bell Hooks, que, como a gente falou, foi o que impulsionou a gente nesses movimentos todos, assim, né, quando o curso estava sendo idealizado. E a Hooks vai falar muito sobre esse compromisso, né, de evocar essas mulheres negras, né, nomeá-las, né, e de marcar que esse trabalho criativo não é uma exceção, que é algo que faz parte da gente, né. E aí dá até para pensar na Audre Lorde, quando ela vai escrever aquele ensaio que é sobre a poesia não é um luxo, que ela vai dizer que a poesia é algo que está nos corpos das mulheres negras, né? E ela também faz essa evocação, né, dessa ancestral mais velha, assim. E aí foi a partir disso que a gente fez essa constelação. Eu queria fazer alguns comentários antes. Essa constelação, ela poderia ser, assim, infinita. A gente poderia colocar mulheres negras que são das artes visuais, das artes plásticas, que são da teoria, da música, que fazem trabalhos manuais, assim como a avó da Hooks fazia com as coxas de retalho. A gente poderia colocar em diálogo mulheres negras de todas as diásporas e de todos os países do continente africano. A gente entende que a constelação, ela opera nesse lugar em que essas fronteiras elas não existem,
que há, sim, uma temporalidade que está na ordem do espiralar, mas a gente fez uma escolha de colocar autoras da literatura, né, mulheres negras da literatura, pensando mulheres brasileiras. E aí também uma questão que eu fiquei pensando bastante hoje, que eu conversei com a Mari, quando a gente fala, e aí eu não vou me aprofundar nisso, mas é uma coisa que é um incômodo pessoal que eu tenho às vezes quando a gente fala muito desse lugar da mulher, né? Acho que hoje a gente está caminhando para um lugar, né, de discussões dentro dos estudos de gênero, que a gente não pode tornar esse lugar da mulher um discurso essencialista, né? Então, temos mulheres trans, travestis, temos pessoas não binárias, né? Então, eu acho que quando a gente fala desse lugar da mulher negra, é um lugar importante de ser demarcado, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não cair num discurso essencialista, né? Eu optei por colocar mulheres negras cis, né? Nessa constelação, mas acho que num lugar também de provocar para que vocês também pensem em outras possibilidades dessa constelação, sabe? Acho que é uma constelação que está o tempo todo em movimento, né? E aí também uma reflexão de que nós escolhemos duas autoras que trabalham com essa questão com narrativas que estão dentro desse período colonial escravocrata, mas a gente tem uma série de outras autoras negras que trabalham com outras questões, né? E que a obra delas não é menos importante, né? Tem uma inscrição do corpo, né? Quando a gente pensa na escrevivência, por exemplo, a gente está falando de que tem uma inscrição, tem uma enunciação ali de um lugar de mulher negra que não pode ser esquecido, né? Então, alguém tinha perguntado sobre indicação de autoras e tal. Eu acho que aqui a gente tem uma escolha que é muito pequena dentro do grande universo que existe, assim. Mas isso foi um pouco no intuito de dizer para vocês que quando a gente pensa em tecer genealogias, a gente pode incluir tantas outras autoras, né? Tanto que a ideia inicial desse curso era, inclusive, colocar outras autoras, a gente teve que delimitar um pouco, assim. E aí aqui tem autoras que, enfim, estão vivas, que não estão vivas, que são mais contemporâneas ou não. Muitas mulheres negras que foram esquecidas pela crítica, né? Em especial a Ana Já Caetano, que acho que a gente nem encontra livros dela editados, né? A Alta de Souza, que é uma poeta muito importante também, que se tem pouco acesso à obra dela, né? Temos autoras como a Ana Paula Maia, que é uma autora que critica um pouco esse lugar das literaturas negras, né? Porque acaba acaba sendo às vezes uma tentativa de enclausurar, né? Algumas autoras e autores em uma questão temática, né? Temos a Ruth Guimarães também, que é uma autora muito importante ali do período do modernismo, que ainda hoje é pouco lida, né? Temos também a Aline França, que é uma autora negra também, que a obra dela é pouco lida. Marilene Felinto, que é uma autora que não trabalha a priori com temáticas que podem ser lidas dentro desse universo racial, mas que tem ali a inscrição do corpo negro dela, né? E acho que é um pouco disso, assim, não sei se a Mari quer comentar. Não, Carol, acho que a gente pode ir se encaminhando para o fim já, faltam 10 minutinhos. Beleza. Aqui nossos contatos para quem quiser. E obrigada pela escuta generosa de vocês. Nossa, a gente que agradece. Curso lindo demais. Muito, muito, muito. Vocês estão de parabéns. Vocês me ouvem, né? Eu estou fazendo aqui uma... Tá bem baixinho. Bem baixinho? Tá bem baixinho, bem longe a sua voz. Estranho. Melhorou? Não. Mas olha, eu queria fazer duas perguntas assim para vocês desenvolverem um pouquinho mais rapidamente, porque não há tempo, né? Mas só para a gente marcar um pouco a questão da metaficção no romance da Iliana
para a gente dar um pouco dessa dimensão do trabalho da linguagem, se vocês puderem. E a escolha pela terceira pessoa. Professora Beth, o fone está fechado. Não está. Não, a gente ouviu, Ademir, é que está bem baixinho mesmo. Vocês ouviram a questão da terceira pessoa também? Isso, ouvimos. Quer responder, Mari? Eu acho que, pensando um pouco na questão da metaficção, né? A Carol até pontuou um pouquinho sobre isso, sobre a necessidade, né, de se criar uma narrativa, mais uma narrativa, né? Não é o caso de substituir uma narrativa por outra, né? Às vezes a gente tem essa sensação, agora a gente quer essa é a verdade. Não, é mais uma narrativa, é mais uma visão sobre a história, né? Então, a metaficção, né, no caso da Eliana Alves Cruz, que a gente pode até considerar uma metaficção historiográfica, ela tem esse trabalho, né, de construir essa narrativa a partir desse ponto que antes era marginal, né, que era periférico, né, então de inverter, né, essas posições de centro e de periferia, né, então revisitar a história com esse novo olhar, né, então eu acho que esse é o movimento que o livro faz, né, eu recomendo fortemente que vocês leiam a Eliana Alves Cruz, não só Água de Barrela, mas outros livros dela. Eu tenho um carinho muito especial por Água de Barrela, acho que é um livro que me impactou muito. E quando a gente faz a leitura, a gente consegue observar ali, né, momentos históricos importantes, né? E como esses momentos históricos importantes impactaram a vida desses sujeitos, né? E como esses sujeitos também contribuíram para esses momentos, não é? O Firmino, por exemplo, conseguiu a liberdade dele após combater na guerra. Não vou me lembrar qual delas, mas ele só conseguiu ser alforriado por causa disso. Então, quantos homens negros, né, que foram para a guerra, para uma luta, para uma batalha, pensando que eles poderiam conseguir a alforria, né? E certamente muitos morreram, né? E não encontraram essa liberdade. Então, assim, esse movimento que a Eliana faz, que é muito importante, né? De proporcionar mais uma visão da história, né? Alguém está colocando aqui a Guerra do Paraguai, se não me engano. Ah, Carol, né? Eu acho que é isso mesmo, Carol. Então, acho que pensando um pouco na metaficção historiográfica, né? Carol, você quer falar sobre a escolha da terceira pessoa? Acho que eu não refleti muito sobre isso. Eu também não refleti muito sobre isso, não. Mas eu fico pensando não sei, posso estar equivocada, mas é muito forte para mim esse lugar, tanto no Úrsula quanto no Água de Barrela, da gente ter essa questão de uma enunciação da escrita bem no início dos livros, assim, sabe? Então, talvez, não sei se a professora perguntou nesse sentido, né? Se esse uso da terceira pessoa pode talvez causar uma certa impressão de um distanciamento ali daquele discurso, mas eu fico pensando o contraponto que é essa enunciação que vai marcar muito bem, né, de qual lugar essa narrativa está partindo, assim, sabe? Talvez, enfim, dê para repensar o uso da terceira pessoa a partir dessas duas similaridades que tem nos dois romances, né? Mas confesso que foi uma questão que eu não pensei muito. E acho que tem algo muito forte nas duas narrativas, que é esse lugar das personagens negras se expressarem de uma forma muito complexa, né? Não idealizada, sabe? Então, acho que acaba sendo uma construção muito inteligente, assim, muito bem feita, né, das duas escritoras, assim. E é muito curioso pensar como isso é feito em momentos muito distintos, né, distantes, né,
da cronologia, assim, né? Deixa eu pensar na questão do tempo mesmo, né? Penso também eu vou mudar de imagem, talvez melhore. Vou vir para cá. Melhora, sim? Melhorou um pouco. Mas dá para ouvir, que tá bem baixinho, mas dá para ouvir. Eu fico pensando também nessa ideia da história, né, da trama, estar sendo observada, né, como se alguém finalmente olhasse para isso, né? Sim. A opção da narrativa em primeira pessoa seria o narrador contando de dentro, né? O narrador envolvido. O narrador em terceira pessoa, finalmente alguém olhou, finalmente alguém está, né, pensando aqui com vocês, né, porque no contemporâneo a primeira pessoa tem predominado, né, nos romances, né? Mas é bonito de pensar isso, né, porque para o escritor é uma decisão sempre muito difícil, né? Geralmente se reescreve mudando, né, esses pontos de vista. Se a gente tiver uma oportunidade, a gente tem que perguntar isso para Eliana. Nossa, e tem uma questão... Ai, desculpa. Não, diga. Não, é que esses trechos do texto da Hooks que eu trouxe, quando ela vai falar do olhar opositor, ela vai colocar o olhar como algo que também está sendo disputado ali com o poder, né? Então, ter essa narrativa em terceira pessoa como se alguém de fato estivesse olhando para esse outro lado da história, também pode falar dessa disputa, né? Desse olhar que está sendo disputado, né? Acho que sim, Carol. Bem bonito da gente pensar isso, né? Quem olha, quem é visto, né? Como os vários aspectos, né? Inclusive da intimidade, né? Dos monólogos internos, Sim. Né? Como que o narrador vai acessando isso, né? Tanta coisa para falar, né? Das diferenças de estéticas entre as duas, né? Das desigualdades também. Mas vocês deram um sobrevoo maravilhoso nas duas obras, com mergulhos intensos, né? Souberam analisar de forma competente, mas ao mesmo tempo sensível. Vocês estão de parabéns. Esse minicurso precisa virar um artigo urgentemente, porque ele precisa circular de outras mídias, com outras formas. As pessoas estão comentando muito aqui no chat. Não sei se você, por favor, quem quiser abrir o microfone, comentar de viva voz, fiquem à vontade. Só levanta a mão para a gente não falar todo mundo ao mesmo tempo, mas... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Minicurso inspirador, emocionados. Não, nem pensar. Nós estamos apenas começando, né, meninas? Inclusive, temos uma agenda intensa ainda, com o minicurso do Everton. Everton, se você puder convidar as pessoas, o minicurso da Adele também, sobre a poesia do Cult. O Everton vai falar da literatura africana no ensino de inglês. Temos uma live, né, Mari, semana que vem com a Asa. Estou com muita expectativa, acho que vai ser muito bom. E no dia 5 de dezembro temos a primeira jornada do nosso grupo de pesquisa Literatura e Ancestralidade Negra. Ainda não temos a programação fechada, mas será algo muito, muito interessante, muito relevante. Já estão todos convidados de antemão. O que mais? Esqueci de algum evento? Se a Adele quiser falar, se o Everton quiser falar dos cursos, vocês seguem no canal, né, do programa.
vocês vão receber direitinho as inscrições, é tudo com certificado, né, como aqui também. E para participar do grupo de pesquisa, do LAM, vocês podem me mandar um e-mail para mim, eu vou pôr o chat, vou pôr meu e-mail aqui no chat. Ó, tem o Instagram do grupo, legal, Carol. Eu vou pôr também meu e-mail aqui. Quem tiver interesse em participar, vamos conversar por e-mail, tá? Mas o grupo está aberto para novos participantes, sim, todos bem-vindos. Meninas, vocês querem finalizar com algum comentário final? Sim, podemos. Eu acho que eu queria só agradecer a todos e a todas que acompanharam, agradecer muito, muito a Marina e a Lara por essa empreitada. Foi um desafio muito bom, assim, e que me deixou muito feliz. Eu espero mesmo que tenham outras edições, que esse curso vire artigo e que a gente, enfim, continue juntas. Agradeço também a você, professora Beth, pela parceria, assim, pelo incentivo, né? Acho que é muito importante para a gente, né? E para mim em especial, né? Também que, enfim, além de tudo, sou orientanda. E dizer que eu fiquei realmente muito encantada com essa troca, assim. Foram 2 dias que mexeram muito comigo. É uma questão, é um tema que, enfim, acho que mexe com as nossas questões pessoais, né? Mas é muito bom poder fazer isso a partir de um lugar de afeto, assim, sabe? E não da dor, assim, e da violência. Então, é isso. Obrigada. Eu também agradeço, né? Eu acho que realmente foram 2 dias, foram 2 encontros muito emocionantes, né? Uma troca muito gostosa, né? Reflexões importantes, né? Sobre literatura, sobre essas mulheres, né? Reforço meu pedido, leiam essas mulheres, né? Porque realmente elas têm obras que são não só importantes ou pioneiras, né? Mas que realmente trazem uma representação, né? Do sujeito que é importante. Eu agradeço muito a Carol e a Lara, né? A gente se uniu aí num momento de dor, de insatisfação, e a gente tem transformado todas essas coisas assim em legado, né? Tem produzido a partir disso, né? Resistindo a tudo, apesar de tudo. Agradeço também a professora Beth, né, que, enfim, apoiou, enfim, desde o começo, se empolgou com esse curso, né, foi um incentivo essencial, assim, né, para a gente, que, enfim, de vez em quando ficava meio, ai, será? E a professora Beth ofereceu muito apoio. Agradeço ao grupo de pesquisa, né, de literatura e ancestralidade negra, temos aqui alguns companheiros, né, também acompanhando aqui o curso, né, as trocas também no grupo também são muito importantes. É um lugar de afeto, é um lugar, né, de conforto mesmo para a gente, né, em que a gente está, enfim, crescendo tanto, né. Então, eu só posso realmente agradecer e a todos que se dispuseram, né, durante esses 2 dias aqui, pensar junto com a gente a obra destas mulheres. Muito obrigada a todos vocês. Eu agradecer também o Ademir, né, doutorando do programa, que está conosco sempre aqui, dando esse apoio, esteve na quarta, está hoje também. Diga, Mariana, pode falar. Não, eu acho que eu só estou batendo palma aqui. Eu não sei se eu acabei levantando a mão sem querer. Imagina! Eu estou mais míope do que de costume. Ai, é sexta-feira, né? A gente já está cansado. Já estou obliterando aqui. Bom, mas obrigada. foi maravilhoso. Eu agradeço muito a iniciativa. Foi incrível mesmo. Que bom que você pode estar conosco aqui. Agradeço muito a participação de vocês todas. Vocês são muito bem-vindos nas atividades do programa, nas atividades do grupo. Agradecer Carol, Mari e Lara
esse trio tão potente. Está só começando, elas vão trazer muita coisa especial para a gente, de escrita, de curso, de curadoria. É uma presença intensa que a intelectualidade e a inteligência brasileira está ganhando. Que bom. Obrigada, meninas. Um ótimo fim de semana para vocês, para quem participou também. E vamos. Beijo. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada.